Diversão? Férias? Folga? Feriado? Bom, algum problema com a alegria? Segundo a doutrina espírita, a alegria é a mais expressiva comunicação de que a alma encontra-se em liberdade. Significa que quando nós nos sentimos livres, à vontade, num ambiente onde a gente se sente em casa, nós sentimos alegria. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Só que muitas pessoas confundem alegria com essa necessidade, né, de liberar tudo, de sair do controle, de fazer qualquer coisa de maneira irresponsável, esquecendo que nós vivemos em sociedade. E a sociedade pede uma série de normas para o bom convívio entre as pessoas. Então, segundo o Evangelho ainda, a alegria não pode ser confundida com liberalidade. Alegria não é fazer tudo o que eu quero. A alegria espontânea, ela decorre de uma conduta digna. Dá para vir na casa espírita e ser alegre? Conversar, abraçar, bater papo, ver os amigos, contar as notícias. Dá para ser alegre em casa? Com o pai, a mãe, falar bom dia para todo mundo, cantar. A alegria é uma coisa ótima, que faz muito bem para o coração. Mas uma alegria digna. Ela traz para a gente saúde e bem-estar. A alegria está associada à saúde. Então, nós devemos colocar a alegria em todas as nossas ações, no nosso dia a dia. Não precisa ficar esperando chegar de novo o ano que vem para ser alegre. O dia de ser alegre é agora. O momento de ser alegre é agora. No meu trabalho, nas minhas relações familiares, nas minhas relações dentro da casa espírita, né? Dentro das minhas tarefas. Na mensagem Evangelho e Alegria, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Emmanuel fala assim: é uma grande injustiça afirmar que no Evangelho seja a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Então, eu faço aquele drama, cara sisuda, sério. Precisa isso para ser um bom espírita? Para ser um bom cristão? Não. O cristianismo, em sua essência, é a revelação profunda da alegria do céu entre as sombras da terra. Por isso que se chama Boa Nova. Então, o Evangelho está cheio de mensagens alegres, positivas. E a gente deve cultivar essa alegria. Só que, segundo André Luiz, no livro Conduta Espírita, a verdadeira alegria não foge da temperança. O que quer dizer isso? Não foge do bom senso, não foge da normalidade. Eu não preciso fazer nenhuma extravagância para ficar alegre. Eu devo ser alegre nas coisas comuns. Que beleza acordar e ver o brilho do sol que faz em Rio Preto. Olha, gente, é uma bênção. Eu reclamo do calor, mas é uma bênção acordar e ver a luz do sol. Cantos dos passarinhos, coisas simples. Saúde, acordar de manhã e poder levantar, poder caminhar, poder ver as pessoas que eu amo.
A verdadeira alegria não foge da temperança. E André Luiz termina ainda no livro Libertação, explicando que felicidade, paz e alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Então, eu sou alegre servindo à vontade de Deus, buscando a minha melhora moral, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. É nisso que eu vou encontrar felicidade, paz e alegria. Mas e o carnaval? Doutrina espírita proíbe carnaval? Não, doutrina espírita não proíbe nada. Mas a doutrina espírita nos esclarece, nos informa o que acontece hoje, na atualidade, no carnaval que se apresenta na rua, nos clubes, por aí. Principalmente no nosso país. Né? Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que, porque eu estou bem intencionada, eu sou cristã, eu vou com a minha família, no melhor espírito e melhor bom senso, sair na rua, e que lá, aquele lugar onde eu estou, eu estarei protegido pela equipe espiritual, porque eu sou espírita. É isso que acontece? Pode até ser que eu esteja protegida, mas tem um limite. O limite da natureza do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos aqui encarnados são inferiores. E a maioria dos desencarnados, que moram aqui conosco, interagem conosco o tempo todo, também. Né? Então, a doutrina espírita nos informa as consequências do que acontece em qualquer festa. Não precisa ser carnaval, não. A pessoa fala, Priscila, mas justo agora você vai dar essa palestra que acabou o carnaval? Não, mas tem carna 1, carna 2, carna 3, festa punk, festa funk, festa, um monte de festa, e tem rodeio. Não são muito diferentes umas das outras. Se a gente vê bem, né, tem algumas características parecidas. Qualquer aglomeração em que se busque sexo sem responsabilidade, incentivo ao uso ou abuso do álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas. Então, vamos ver o que é, né, que a doutrina espírita fala sobre isso. Bom, vamos só recapitular um pouquinho. A gente sabe que nós temos diversas reencarnações. Para que serve mesmo a reencarnação? Para progredir, para evoluir, para nós nos tornarmos melhores. Então, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui porque nós somos seres espirituais buscando esse aprimoramento, essa melhora constante. Beleza. O que eu faço para progredir? Vou na festa? Tá. Tem caridade, tem trabalho na doutrina espírita, tem estudo, tem paciência com os nossos familiares, tem várias atividades que nós podemos fazer para nos melhorarmos. Bom, e se eu não faço nada? Ah, não, está muito perigoso esse negócio, não vou fazer nada, porque assim, pelo menos, eu não erro. Tá bom? Não. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz, e inclusive o que a gente não faz, tem consequência. Tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Hoje, vocês fizeram uma escolha. Vocês vieram na palestra no Centro Espírita. Estão ouvindo e se questionando e buscando pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a vida, sobre uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. Isso tem consequência.
Se eu tivesse ficado em casa assistindo televisão, teria consequência também. O que a gente faz e o que a gente não faz é uma escolha. E sempre tem consequências. Nós sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. É o nosso caminho, são as nossas escolhas que vão construindo o que a gente chama de destino. Não é? O nosso futuro. Tanto o futuro nessa vida, quanto o futuro na próxima, depois da desencarnação. Bom, vamos pensar aí. Quando eu era criança, eu tinha 5 coleguinhas, mais ou menos, que estudavam na mesma classe, tinha mais ou menos uma mesma característica socioeconômica, as pessoas são próximas. Cada um foi fazer uma coisa na vida. Por quê? Cada um foi fazer uma coisa na vida. Escolhas. Então, eu penso, hoje um é casado, um é solteiro, um é viúvo, um é médico, um é policial, outro é artista, o outro é malabarista no circo. Por que cada um foi parar no lugar? Escolhas. As escolhas têm consequência. A consequência é rápida. A consequência vem nessa vida mesmo. E vai deixando marcas e consequências para a vida futura também. Tudo que eu faço tem consequência. Então, toda vez que eu resolvo comer demais, tem consequência. Comer de menos, tem consequência. E se eu resolvo encher a cara para fazer aquilo que normalmente eu não faço, eu não faria se eu não bebesse? Tem consequência? Tem consequência. E quando eu escolho beber para fazer alguma coisa, eu estou escolhendo, eu estou agindo, eu estou usando o meu livre-arbítrio. E tudo que acontecer a partir daquele momento é minha responsabilidade, mesmo que eu não lembre nada do que eu fiz. Fui eu quem escolhi? Ou foi alguém que enfiou, né, a bebida goela abaixo? Não, fui eu que bebi. Pode até ter alguma interferência. Os amigos. Quem escolheu os amigos? Os obsessores. Por que aqueles obsessores estão do meu lado? De alguma forma, sempre, por mais que eu tenha influência externa, a decisão do que eu vou fazer é minha. Então, a responsabilidade também é minha. Na doutrina espírita, então, nunca ninguém vai dizer para você, faz isso ou faz aquilo. É você que tem que saber que você vai arcar com as consequências de tudo que você fizer. O que você fizer de bom vai ter consequências boas. E o que você fizer de erro vai ter consequências desagradáveis que você vai ter que encarar. Bom, por que tudo isso? Porque assim, se a gente pergunta para o pessoal, quando você desencarnar, para onde você quer ir? O que você responde? Para o céu. Pronto, vamos. Alguma colônia espiritual muito boa, nota 10 aí, para o céu. Será que o que eu estou fazendo agora está me levando para esse caminho? Não? Talvez sim, talvez não. Quem é que quer ir para o umbral? Levanta a mão. Umbral. Alguém quer ir para o umbral? Não? Umbral? Não. Umbral já está bom, né? Tem coisa ainda pior. Será que o que a gente está fazendo está em sintonia com aquilo que a gente ouve na literatura espírita, que tem como consequência essa sintonia com o umbral? Se a gente acha que o que a gente está fazendo, ou o que a gente está deixando de fazer, está trazendo essa sintonia para a gente,
Gente, ainda dá tempo, pode mudar. Né? Então, que sintonia eu estou construindo para mim, para a minha atualidade e para o meu futuro? O que isso tem a ver com o carnaval? Então, vamos entrar na história do carnaval. Eu peguei para o nosso estudo o embasamento no livro do Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro relata como que uma grande equipe espiritual, coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, auxilia uma série de pessoas durante o Carnaval no Rio de Janeiro, em 1982. E eu li o livro e conta várias histórias de várias pessoas em situações difíceis. E quando eu cheguei no fim do livro, eu fiquei, mas por que chama Nas Fronteiras da Loucura o livro? Eu achava que ia ter um monte de problema psiquiátrico. Falasse de loucura, no sentido médico da coisa. Mas só no finalzinho que eu fui entender é que, quando nós participamos de uma festa como o Carnaval e nos deixamos levar por todo aquele sentimento de liberalidade que a festa dá, quando nós nos envolvemos com pessoas que estão bebendo, com a intenção de beber para deixar de ser quem é, para assumir uma outra personalidade, para fazer o que não tem coragem, que o bom senso geralmente poda. Pessoas que vão em busca do sexo irresponsável, do uso de drogas. Nós nos abeiramos, assim, da loucura. Nós ficamos a um passo do abismo, na beiradinha, na fronteira da loucura. E mesmo quando nós não nos envolvemos diretamente, quando eu não bebo, eu não pratico sexo irresponsável, eu não uso droga, mas eu estou ali no meio, eu estou recebendo aquela energia negativa que é criada nos núcleos, nos trios elétricos, nos clubes, nas cidades, nos estados, no país, porque são milhões de pessoas vibrando nessa sintonia de irresponsabilidade. Não é pouca gente. São milhões de pessoas. É muita gente. Gente que a gente vê e gente que a gente não vê. Por quê? Segundo a literatura, nós temos aí de 3 a 5 desencarnados para cada encarnado. Tem muito mais desencarnado. Então, veja bem. Se todo mundo que está encarnado ali, naqueles grupos, querem, na vida, brincar e se divertir, quando passa para o outro lado, o que eles querem? Brincar e se divertir. Não muda. Não santifica de uma hora para outra porque desencarnou. Se gostava de uma coisa irresponsável, continua gostando no outro plano. Né? Por que tem que ter carnaval? Carnaval, na sua origem, é uma coisa ruim? Bom, se eu pensar que o carnaval é um feriado para brincar, para se divertir, parece que não. A ideia original não é ruim. Mas de onde vem a origem do carnaval? A palavra carnaval vem da... tipo uma abreviação, né, de um termo que significa a carne, nada, vale.
tirou um pedacinho da carne, ficou car, um pedacinho do nada ficou na, e vale ficou val. Já não gostei. Se a gente, na doutrina espírita, diz que o corpo é um recurso, um instrumento que Deus nos empresta para nós vivermos essa existência de maneira produtiva, de maneira que a gente aprenda, cresça, faça o bem e melhore, a carne nada vale? Bom, já não combina com o que eu penso. De onde é que vem essa festa? Tem gente que acha que carnaval é invenção de brasileiro. Não é não? Carnaval vem de origem da Grécia, de Roma e até de povos mais antigos que faziam festas chamadas Saturnália, Bacanália, aonde eles idolatravam deuses como o deus Baco do vinho, deus Momo da festa. Mas, gente, desculpa, essas festas eram regadas a bebida, orgia, e algumas tinham até sacrifícios humanos. Também não gostei. Então, apesar da ideia do carnaval ser de brincadeira, ser de alegria, a origem, né, dessas festas é uma origem bastante perniciosa, nada saudável. Bom, nessas festas, se você for fazer uma pesquisa de opinião pública, a maior parte do pessoal acha que é uma festa mesmo dos sentidos físicos. Ou vocês vão achar que é alguma coisa que eleva a alma para Deus. É? Não. Diferente do nosso coral, diferente de uma peça de teatro, diferente de uma música clássica, alguma coisa que eleva a alma e faz o homem se ligar a Deus, essa festa não tem nada disso. É o império dos sentidos físicos mesmo, onde as pessoas esquecem escrúpulo, pudor. Bom, pudor é a única coisa que a gente não vê, né, nesses desfiles. Bom, e o que acontece durante essas festas? Vamos lá. Bom, a gente sabe aquilo que eu falei, de 3 a 5, 6 espíritos desencarnados para cada um dos encarnados. Então, se eu venho aqui na casa espírita, vou lá fazer uma palestra, ou dar uma aula no curso, eu tenho ajuda espiritual. Meu anjo guardião, o anjo guardião de vocês, me ajuda a falar aquilo que vocês precisam ouvir, a preparar uma aula mais ou menos adequada para a necessidade das pessoas. Se eu vou dar um passe, a gente tem assistência espiritual. Se eu estou lá em casa e eu faço a minha oração, eu tenho os amigos espirituais familiares que me ajudam. Se eu estou no meu trabalho e eu estou querendo fazer uma coisa boa, estou querendo criar um ambiente bom, eu tenho auxílio espiritual. Então, dependendo daquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho companhia. Se aquilo que eu quero fazer é bom, a companhia é boa. Se eu quero fazer caridade, um espírito que tem interesse em fazer caridade vem me ajudar. Desde se eu quiser entregar uma cesta básica, até se eu quiser conversar com alguém, dar um apoio, fazer uma visita no hospital, o que for. Bom, e se eu tenho a intenção de fazer uma coisa ruim? Um assalto, um mega evento de corrupção envolvendo muita maracutaia, uma festa onde o povo vai entortar o caneco. Tem ajuda também? Tenho. De quem? Dos espíritos inferiores. Por quê? Se eu quero fazer um mal, eu vou atrair também companhia que quer fazer um mal. Acontece que nós temos muita proteção mesmo.
Em geral, no livro, Manuel Filomeno de Miranda conta que quando ele se desprendeu do corpo e ele observou a Terra, nosso planeta, ele percebeu uma certa divisão geográfica, a gente pode dizer assim, do planeta, aonde os espíritos se dividiam mais ou menos conforme a sua evolução. Então, não fica tudo misturado. Os espíritos mais evoluídos ficam numa faixa vibratória, os medianos em outra, os inferiores e os muito maus em outra. Ou seja, ficam separados uns dos outros. Na nossa Terra, em geral, no planeta, esses espíritos muito, muito inferiores não conseguem conviver conosco na nossa atmosfera. Porque a energia deles é muito pesada. Então, o nosso planeta, apesar de a gente ter uma energia, em geral, não muito boa, mas mediana, não é tão ruim a ponto de favorecer a presença deles aqui. Então, em geral, eles só conseguem penetrar, conseguem ficar nos ambientes onde tem prostituição e uso de drogas, lícitas ou ilícitas, inclusive o álcool, de uma maneira muito intensa. Então, naqueles pontos isolados onde existe isso, eles conseguem ficar. Porque a energia é muito ruim, muito pesada. Eles conseguem. O resto do planeta fica livre deles. Mas o que acontece no Carnaval? Aumenta esses locais. Né? Eu estava vendo na internet hoje a quantidade de multas que as pessoas levaram por urinar na rua. Não é nem sexo na rua, urinar na rua. Imagina, né, o resto, que a gente não fica sabendo. Né? É sabido que, nessa época, aumenta muito o número de homicídios, suicídios, acidentes automobilísticos, e, aproximadamente 2 a 3 meses depois, o número de abortos. Tudo acarretado pelo que acontece na época do Carnaval. Como é que é o clima? Conforme essa multidão, né, bebe 1 cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, 4, 5, 6, 7. É boca livre, né? 10, 20, 30. Aquele ambiente que antes era restrito para o espírito muito inferior, vai aumentando. Vira como se fosse uma embaixada para os espíritos inferiores. Eles vão, né, conseguindo ficar junto de nós. Nós quem? Todos nós que nos misturamos. Né? Por quê? Se eu estou naquele ambiente, eu estou sendo afetada por aquela energia negativa. Tenho 3 histórias para elucidar esse acontecimento, né? Esse tipo de acontecimento. Eu recomendo a leitura do livro, maravilhoso, tá? Nas Fronteiras da Loucura. Primeira história. Um grupo de jovens beberam, né, exageradamente, pegaram um carro, eufóricos, indo de um baile para o outro, correndo a alta velocidade, acidente de carro, bateu num outro, não conseguiu frear, capotou, morreram todos os 5 que estavam dentro do carro. Bom, quem conta isso é a avó
de um dos rapazes, já no plano espiritual, que pede, então, para a equipe do Bezerra de Menezes colaboração para dar assistência àqueles jovens que acabaram de desencarnar. O carro caiu no rio, no fundo de um pântano, né? E estava difícil de fazer o resgate, tanto físico do carro, quanto o resgate dos espíritos que acabaram de desencarnar. Aqueles espíritos desencarnados que estavam acompanhando os jovens, incentivando na bebida, incentivando na corrida, incentivando na irresponsabilidade, acompanharam os 5 durante o desencarne. Com que objetivo? De conseguir obter a energia que aqueles jovens deixam escapar no momento da morte. Nós chamamos esse processo de vampirização. Porque o jovem não era para morrer, era para morrer. Não, não era. Era para viver mais 70, 80 anos. Tinha muita energia. Morreu antecipadamente, por conta do livre-arbítrio deles. Eles beberam porque eles quiseram. Eles dirigiram porque eles quiseram. Eles correram porque eles quiseram. Não pode dizer que isso é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Não é? Porque a gente fala assim, não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Mas Deus coloca as suas leis e nós é que devemos cumpri-las. Se eu sei que se eu bebo eu não devo dirigir, eu bebo e dirijo, eu estou assumindo, com o meu livre-arbítrio, a possibilidade do desencarne. Né? Então, essa morte não estava programada. Essa avó, então, pede ajuda para os benfeitores espirituais que vêm em socorro àquele grupo. Não é fácil ajudar eles, porque aqueles espíritos inferiores que estavam ali queriam tomar conta daqueles jovens recém-desencarnados, levá-los com eles. Eles eram espíritos desordeiros, queriam levar os jovens para que fossem com eles. Desordeiros também. Então, existe todo um apoio e uma intercessão da espiritualidade superior para auxiliar aqueles jovens ali. Conseguiu auxiliar. Mas eles já tinham desencarnado, não poupou eles do desencarne. Eles já tinham desencarnado. Primeiro caso. Segundo caso. Um pai de família, com sua esposa, sua filha adolescente, passeando, sem beber, sem fumar, sem usar droga, e vendo o cortejo. Chegaram 2 indivíduos embriagados, violentos, e começaram a falar coisas, improbidades, para a esposa e para a filha, querendo, né, mexer com elas. Esse pai se colocou na defesa das duas e levou uma facada. Quando elas começaram a gritar, os 2 indivíduos correram. Lógico, tinha ali a espiritualidade amiga tentando auxiliar? Tinha. Espiritualidade amiga tentou induzir ele a se afastar daquele local. Ele não escutou. Espiritualidade amiga tentou fazer ele chamar a polícia. Ele não escutou. Por que ele não escutou? Primeiro, porque a espiritualidade nos intui de uma maneira sutil, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Nós precisamos estar conectados com a espiritualidade amiga para que a gente consiga captar essas ideias. Por isso que nós devemos, logo pela manhã, quando a gente tira o pé da cama, ou ainda na cama, fazer as nossas orações e nos colocar em sintonia com a espiritualidade.
Porque eles nos auxiliam o tempo todo. Como? Intuindo, nos fazendo lembrar de alguma coisa, alguma história, algum caso, nos ajudando a abrir um livro e ler uma mensagem, nos dando a ideia de conversar com alguém que tem uma opinião boa para nos dar. Eles não vão desviar o nosso caminho. Eles vão nos dar uma ideia de que aquele caminho é melhor. Se nós estivermos sintonizados com a espiritualidade superior, nós recebemos essa intuição como se fosse uma ideia nossa. Essa pessoa estava sintonizada com a espiritualidade superior na festa. Ele não era uma pessoa ruim, mas ele não foi capaz de se conectar com os espíritos que estavam tentando ajudá-lo. Do mesmo modo que aconteceu com os jovens. A avó desencarnada tentou ajudar o neto, dando ideias para que ele pedisse para diminuir a velocidade, mudasse de percurso, tentasse descer do carro. Ele conseguiu se conectar e ouvir a intuição? Não. Como é que a gente faz para estar conectado? Jesus disse em 2 palavras: vigiai e orai. Mas não é só de manhã, a hora que a gente acorda. A vigilância, o estado de oração, o estado de vigilância, ele deve ser frequente. Eu vou para uma reunião, encontrar com algumas pessoas para decidir alguma coisa? Pense em Deus. Se põe em vigília. Eu estou saindo para a rua, eu vou dirigir? Pense em Deus. Vou pegar o carro, a chave, vou dirigir. Se coloca naquela posição de vigília, de atenção, de oração, de prece. O tempo todo. Eu não preciso fazer uma oração longa, não é isso. É aquele pensamento, é aquele instante de sintonia. E isso nos conecta. A gente deve fazer isso o tempo todo. E o último caso, terminando esse. Esse senhor que levou a facada, teve a colaboração possível, mas também desencarnou. A espiritualidade amiga auxiliou no processo de desencarne. E, finalmente, uma moça, não fala se ela é espírita, mas ela é religiosa, que foi caminhando pelo morro para dar assistência para uma pessoa que estava no processo de depressão. Então, ela foi fazer um ato de caridade, mas ela passou pelo meio do tumulto. E, no retorno para a casa dela, ela foi abordada por um bando de homens que tentaram, então, abusar dela. Nesse momento, ela entrou em oração, pedindo, e a espiritualidade amiga conseguiu ajudá-la. Por que conseguiu ajudá-la? Porque ela estava em sintonia, porque ela tinha merecimento, e porque o que ela estava fazendo era em benefício de alguém. A espiritualidade amiga ajudou como? Intercedendo com outras pessoas que estavam próximas, que foram, gritaram, correram e ajudaram ela. De maneira que a gente não precisa estar envolvido na bebida, no abuso do sexo, no uso de drogas, para ser afetado pela energia negativa que acontece no carnaval. Nós estamos no meio da multidão. Qual é a nossa colaboração para o equilíbrio, para uma alegria saudável? Vigiai e orai. Eu posso brincar com a minha família, com os meus amigos, na minha casa, ou num clube onde... Depende. Sempre você tem que estar atento
para todas as possibilidades, porque nós estamos no mundo. E esse mundo é um mundo de provas e expiações. E nós devemos fazer a nossa parte na tentativa de buscar construir um mundo mais equilibrado, mais saudável, onde a alegria seja das coisas boas, das coisas saudáveis, das coisas santas. Quanta alegria a gente pode usufruir na vida vivendo com a nossa família, com os nossos amigos. Só para a gente terminar, vou colocar só uma lista de consequências desagradáveis, nefastas, que podem suceder a partir do carnaval. Moléstias graves se instalam. Muitas vezes pelo abuso da droga, do álcool, do sexo, sem segurança, com irresponsabilidade, ou mesmo pela exaustão do corpo. Tem gente que pula. Eu estava vendo uma história da menina que tinha trauma, porque a mãe, acho que passou no encontro isso, a mãe fazia o desfile de uma escola atrás da outra. Ela chegava no final do desfile, trocava de fantasia, corria lá na frente, desfilava de novo, trocava de roupa, corria lá na frente. Ou seja, participava de 5, 6 desfiles. Que necessidade é essa que a gente tem de buscar uma coisa exterior, né? Uma felicidade real? Tem a ver com esse vazio que a gente tem do sentido da vida. Tem a ver muito com a falta de amor, com a falta de dar um sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso, a importância do estudo, das amizades, das boas amizades, para que a gente possa encontrar na vida comum do dia a dia razão de viver, razão para ser feliz, razão nas pequenas coisas. Moléstias, segunda consequência, comportamentos morais que se alteram sob apetites desmedidos, então, comportamentos que mudam e depois, muitas vezes, passou no YouTube aquilo que você queria fazer, que queria que todo mundo esquecesse, gravaram. A hora que você volta, teu chefe, vi você no YouTube. Distúrbios afetivos que surgem após ilusões. Você acha que você encontrou o amor da sua vida no baile de carnaval. E na quarta-feira de cinzas ele não te reconhece. Tem pessoas que entram em depressão, tristeza profunda, não é? Problemas financeiros. Tem gente que gasta no carnaval aquilo que não tem. E vai passar o resto do ano pagando a conta e passando por problemas financeiros graves. Homicídios, suicídios, paradas cardíacas, exaustão das forças. E a desencarnação prematura por abuso de drogas. Importante, então, para a gente pensar que a vida é para ser vivida, sim, com alegria. Eu não preciso esperar 360 dias para ser alegre. Eu devo buscar essa alegria hoje. Tem gente que não consegue ser ela mesma, ser espontânea. A pessoa vive mascarada 360 dias do ano, e só quando ela coloca a máscara é que ela é ela mesma. Que nós possamos buscar a nossa identidade
e a alegria real em sermos nós mesmos, espíritos imortais, espíritos que estamos na Terra para aprender a viver bem, a convivermos uns com os outros, com paz, com alegria e com respeito. E que nós possamos festejar cada dia a bênção dessa reencarnação, com responsabilidade e paz no coração. Uma boa noite.